Para a mensagem desta noite, leremos a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, e leremos do verso 1 até o verso 7. Embora no versículo 7 ele comece a falar sobre um outro tema, mas é interessante a gente ler nesta noite também. Efésios, capítulo 4. Versos de 1 a 7. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Oremos. Pai Santo, Pai amado, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Estamos aqui, Pai, Teus filhos e Tuas filhas reunidos nesta noite para Te cultuar, para Te louvar, para dar ações de graças. Nós temos, Senhor, ao longo desta reunião, desse encontro, entoado cânticos, orado a Ti, e nesse momento a Tua palavra foi exposta. E sabemos, Senhor, que essas palavras não saíram da cabeça de Paulo, mas elas saíram da Tua mente, Senhor. E somente o Senhor pode nos ensinar qual o significado delas e como elas falam aos nossos corações hoje. E como podemos, Senhor, viver para a honra e glória do Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Te pedimos, não olhe para as nossas falhas e fraquezas, mas pela Tua misericórdia, Senhor, nos conceda a capacidade de compreender cada vez mais, Senhor, os segredos e os mistérios que estão contidos, Senhor, neste mundo, e que possamos viver de uma maneira que alegre a Ti, que glorifique e exalte o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. O capítulo 4 da carta aos Efésios, ela é bem interessante porque ela é um divisor. Muitos teólogos separam essa carta em duas partes. A primeira parte, antes do capítulo 4, é onde Paulo mostra uma teologia, uma doutrina, ou seja, coisas que estão na teoria, e a partir do 4 em diante é onde muitos consideram como aplicação, ou parte prática. Então ele vai falar para os Efésios algumas considerações, e aí nesse capítulo 4, tendo ciência de tudo aquilo que Paulo falou para eles, ele fala: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Paulo, ele usa essa expressão prisioneiro porque tanto ele estava preso nesse momento quando ele escrevia a carta, e aí ele aproveita essa situação para mostrar que não somente ele está preso numa prisão física, mas também ele é escravo do Senhor, prisioneiro do Senhor, e com esse intuito ele está escrevendo aos Efésios. Só que hoje eu gostaria de trazer uma perspectiva que vai muito mais além dessa divisão entre teoria e prática. Porque muitos podem considerar, então na teoria não tem nada de prática, então não tem nada de importante para a nossa vida prática o que Paulo falou até então. Só tem importância prática o que está do capítulo 4 em diante. Tanto é que muitas pessoas usam passagens bem famosas e bem conhecidas nessa carta em diante, especialmente pais. Qual é a passagem que os pais sempre usam para os filhos? Filhos, obedecer aos pais. O que os maridos falam para as esposas? Esposas, submissas aos seus maridos. O que as esposas falam para os maridos? Maridos, amem suas esposas. O que os patrões falam para os seus empregados? Escravos, sejam obedientes aos seus patrões. Então sempre tem toda essa situação que as pessoas pegam um texto isolado que Paulo está colocando e tentam aplicar simplesmente para querer que outras pessoas façam certas coisas. Só que Paulo só está falando isso
porque ele ensinou um princípio muito importante. E muitas vezes nós nos esquecemos da essência, do princípio, do fundamental, e queremos ir já na parte prática. É muito comum da nossa natureza, principalmente da nossa sociedade. Pela manhã, eu estou dando uma série de estudos sobre cosmovisões, e uma dessas cosmovisões que nós vamos estudar é a pós-modernidade. Uma coisa bem recorrente da pós-modernidade é o imediatismo. A gente quer tudo na hora, a gente quer... eu não quero ver a teoria, eu já quero para a prática, vamos logo para a ação, vamos logo para isso, para isso. Tanto é que até nos vídeos que a gente vê na internet, você bota velocidade 1.5, 2.0. Nos áudios do WhatsApp, a gente bota 2 vezes mais rápido, porque a gente não quer perder tempo, a gente já quer entender logo qual o conteúdo da mensagem. E ainda tem gente que, mesmo 2 vezes, você demora 5 minutos para ouvir a mensagem da pessoa. E essa é uma característica nossa, da nossa geração. Nós queremos simplesmente técnicas, estratégias, práticas, aplicações, mas qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente quer fazer na prática, na aplicação, sem entender a essência e o fundamento. Imagina um médico que já quer logo fazer uma cirurgia, já quer logo fazer uma cirurgia sem antes conhecer os fundamentos. Quer simplesmente ver um outro médico, um outro cirurgião fazendo. Eu já vi ele fazendo, então vou repetir, já vamos para a prática. Mas o que Paulo fala aos Efésios é a essência do Evangelho. E uma coisa bem interessante que a gente vê, que a gente observa, é a característica de Paulo a exortar os Efésios. Tanto é que aqui, olha como ele começa no capítulo 4, rogo-vos. Uma das coisas bem interessantes que eu tenho achado, aprendendo outros idiomas, que eu tenho aprendido grego e hebraico, é que quando você vai no idioma original, você enriquece o entendimento da expressão, porque Paulo, quando ele fala rogo-vos, ele não está simplesmente, olha, eu estou mandando, façam isso, eu obedeço e pronto. A palavra no grego é parakaleo, que quer dizer, eu exorto, eu incentivo, eu encorajo vocês. Ou seja, Paulo não está simplesmente mandando eles fazerem coisas, mas Paulo está baseado em tudo aquilo que ele mostrou para eles até então, incentivando, encorajando, despertando. E uma coisa muito importante que nós temos que entender é o seguinte, Paulo, ele não está escrevendo a quaisquer pessoas, ele está escrevendo a cristãos, a pessoas que foram regeneradas, a pessoas que foram transformadas. Se a gente voltar um pouco no capítulo 2 dessa mesma carta, Paulo vai falar a respeito da realidade desse povo, vai falar a respeito da realidade dos Efésios. No versículo 2 ele fala, a respeito de Cristo, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo está resgatando. Efésios, lembra o que vocês eram? Vocês eram escravos do pecado, essa era a natureza de vocês. Vocês eram esse tipo de pessoas. Vocês viviam, continuando, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo? Por que Paulo, no capítulo 4, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos? Por que faz todo sentido o Paulo exortar esses Efésios a eles viverem de uma maneira digna da vocação? Porque Paulo alerta a eles, Efésios, meus irmãos, lembre o que vocês eram antes de conhecer a Cristo? Lembra das práticas que vocês tinham? Lembra como vocês agiam com as pessoas desse mundo? Mas agora, Cristo nos deu vida. Cristo transformou vocês, regenerou. E essa é uma base muito importante para a gente entender o cristianismo.
Uma das coisas que eu acho mais fascinante na mensagem do Evangelho, na mensagem do cristianismo, é que eu cresci numa família católica, romana, e por conta desse catolicismo romano, eu sempre acreditava que, como muitos pensam e ensinam, que você precisa fazer coisas boas para receber algo de Deus. Se você fizer tudo certinho e for comportado, então Deus vai lhe dar salvação. Senão, você vai sofrer a condenação. Mas o que Paulo fala é: vocês não eram diferentes dessas pessoas que estão hoje vivendo pelo pecado. Vocês faziam a mesma coisa. Mas lembrem-se que Cristo transformou vocês, regenerou vocês. Vocês não são mais escravos do pecado, vocês não agem de acordo com a natureza carnal. Por isso que para esses efésios que foram transformados e regenerados, Paulo pode sim exortar, incentivar, encorajar para que as mulheres, as esposas, os esposos, os filhos, os empregados, os patrões, eles tenham esse tipo de comportamento. É totalmente diferente se Paulo pegasse isso e falasse para qualquer outra pessoa no mundo e dizendo: olha, vocês do mundo têm que viver de acordo com a Bíblia. Isso seria impossível. Porque a única maneira de alguém viver de acordo com os ensinos das Escrituras é se o seu coração for regenerado, for transformado. A gente vê uma discussão, por exemplo, em um certo fariseu, um mestre da lei, uma pessoa bem conhecida, um sábio, e Jesus. E eles estavam discutindo sobre um tema muito importante: um novo nascimento. O que é esse novo nascimento? E Nicodemos não entendia nada do que Jesus estava falando. E quando Jesus ensinava a ele o seguinte: se a gente não nascer de novo, se nós não formos regenerados, se nós não formos nova criatura, não por conta da nossa capacidade, mas por conta da graça de Deus em nossas vidas, só aí então nós poderemos sim viver de acordo com a vocação que fomos chamados. Ele continua no versículo 11, olha como Paulo, ele tem esse tom pastoral, um tom realmente de olhar para eles e dizer: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, fazendo referência aos judeus, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas olha o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Seria muito fácil eu simplesmente pegar, expor Efésios capítulo 4, versículo 1 e dizer: rogo-vos, pois, irmãos que estão aqui presentes, que andeis de maneira digna na vocação que fosse chamado. E não há nenhum segredo se alguém pergunta: mas como é? Como viver uma maneira digna na vocação que fosse chamado? É bem simples. Se você fofoca, pare de fofocar. Se você mente, pare de mentir. Se você é corrupto, seja uma pessoa honesta. Se você vê pornografia, pare de ver pornografia. Se você desobedece pais e mães, comece a obedecer seus pais e mães. Poderia muito bem fechar, pronto, acabou. Vamos hoje fazer um pacto que a partir de hoje todos nós vamos cumprir isso. Mas como o próprio João, em sua epístola, ele fala que se alguém fala que não cometeu, que não comete, que não há pecado nenhum, é mentiroso, porque nós sabemos que há pecado, há o mal, a queda em nossa natureza. E nós constantemente, por isso que Cristo fala que nós temos que ser vigilantes. Mas o problema é como? Eu sei como viver, eu sei o que significa, como se espera de um cristão, de um crente, de uma pessoa que realmente vive para a glória de Deus. Mas nós sabemos também que somos cercados por tentações. Especialmente nessa pandemia, teve muitos vícios que foram crescendo, entrando nas nossas casas. Mas se nós vamos ser sinceros, nós amamos ao nosso Deus, nós queremos viver para a honra e glória dele. Mas muitas vezes a questão é como? Como viver de uma maneira digna da vocação que fomos chamados? E é por isso que eu comecei essa mensagem falando que muitas vezes a gente só quer a prática, a aplicação. Não, eu vou fazer isso, isso. E muitas vezes a gente se confia no nosso próprio esforço.
Eu me lembro no passado quantas e quantas vezes eu fiz pacto com Deus. Senhor, a partir de hoje eu vou fazer isso, a partir de hoje eu vou deixar de fazer isso. E não durava 2 dias, eu voltava a fazer as mesmas coisas. E tem muitos cristãos que infelizmente têm essa mentalidade, que não está nas Escrituras, que pensa que nós temos poder por nós mesmos de tomar uma decisão de... Quando na verdade, como eu comecei a perceber que o quão fraco eu sou, o quão miserável, o quão pecador eu sou, e o quão carente de Deus eu sou, o primeiro passo é reconhecer essas nossas falhas, essas nossas fraquezas, e olhar para Cristo e clamar a Cristo. Por isso que Paulo relembra a eles, aos Efésios, olha o que Cristo fez por vocês. Não se trata simplesmente de uma teoria, não se trata simplesmente de uma coisa no passado, mas é uma coisa que tem uma implicação viva, forte em nossas vidas. Quer ver uma distinção que eu acho bem interessante para a gente ver essa questão do que poderia ser uma teoria, do que poderia ser uma aplicação? Imagine que você, durante toda a sua vida, você fumou. Você fumou exageradamente, cerca de 1 maço de cigarro por dia. E isso acabou fazendo com que você desenvolvesse câncer nos pulmões. E quando um câncer tão sério, tão bruto, que você acabou indo para a UTI. E graças a uma tecnologia possível, foi possível fazer um transplante de pulmão. E aí você acorda, você está com um pulmão novinho em folha, perfeito, em perfeito estado, e aí alguém vai dizer para você que a pessoa que você mais ama, seja seu pai, sua mãe, seus filhos, se sacrificaram para dar esse pulmão para você ter uma nova vida. Qual seria a sua reação diante disso? A sua reação seria de, nossa, agora que eu tenho um pulmão novo, vou fumar mais ainda porque agora eu posso continuar fumando. Ou a sua reação seria, a pessoa que eu mais amo se sacrificou para que eu pudesse ter uma vida nova. Então daqui para frente eu vou viver de uma maneira digna desse pulmão novo que eu consegui, que eu obtive. Se alguém chegasse para você e falar, essa primeira parte é só teoria e agora você vai ver uma prática. Não se trata simplesmente da divisão dessas 2 áreas, mas é uma mensagem que ela não fica só num campo distante, mas ela precisa falar aos nossos corações. Porque se a gente entende o cerne da mensagem do Evangelho, se a gente entende realmente que nós somos diferentes do mundo, que nós não somos e somos diferentes do que nós éramos antigamente, nós vamos começar a entender de que nós fomos chamados não simplesmente para seguir uma regra de moral ou de ética, mas nós fomos chamados para louvar, para nos relacionar, para engrandecer cada vez mais um Pai amoroso. Nesta manhã eu estive pregando lá em Dourado e eu estive falando sobre a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E uma das coisas que eu acho mais marcante no que Cristo fez, do que Cristo trouxe para nós, é que no Antigo Testamento, como é que as pessoas se referiam a Deus? Se referiam ao Senhor Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos, ao grande eu sou. E agora em Cristo, como é que Ele nos ensina a nos direcionar a esse Deus? Pai nosso, que estais nos céus. Não é simplesmente um Deus que fica num trono distante, longe da gente, que não se relaciona com a gente, mas nós estamos falando do nosso Pai, que quer cada vez mais estar próximo de cada um de nós, que quer cada vez mais que a gente se aproximemos dEle, que quer cada vez mais que nós abramos nossos corações e que confessemos as nossas falhas, nossos pecados, as nossas fraquezas, a fim de que Ele nos limpe, nos purifique para sermos cada vez mais vivendo uma vocação, vivendo esse chamado que Ele nos chamou. Se de fato nós temos esse chamado, se de fato Deus nos tocou, se Deus nos chamou, isso tem que ser um crescimento em nossas vidas. Isso tem que ser uma coisa contínua em nosso viver. E uma coisa muito importante que eu acho que a gente observa aqui na carta que Paulo escreve aos Efésios, é que ele fala no versículo 14, capítulo 3, versículo 14.
Paulo fala: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, falando aos Efésios, que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados. Essa palavra tem a ver com raiz. Você ter essa raiz, está alicerçado em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha como Paulo, ele é pastoral, ele não está simplesmente escrevendo uma carta, olha, gente, está aqui a teologia, está aqui a vida prática, está ao vivo, mas antes de Paulo escrever, ele sabe que por mais que ele seja o maior eloquente que o mundo já viu, a pessoa mais incisiva, a pessoa que fala e todo mundo e convence todo mundo e manipula todo mundo. Não, ele sabe que isso não vem de manipulações humanas ou sabedoria ou artifício humano. Mas antes de ele pregar, antes de ele escrever, antes de ele falar, qual a primeira coisa que ele faz? Ele dobra os seus joelhos e ele ora a Deus, porque ele sabe que só Deus pode transformar os corações das pessoas. Só Deus pode fazer com que nós deixemos de ser pessoas rebeldes, inimigos de Deus, filhos da ira, e nos tornemos filhos do amor, filhos de um Deus santo. A gente faz isso quando nós pregamos ou anunciamos o Evangelho a alguém, quando a gente quer falar do Evangelho aos nossos parentes, à nossa família, ou a gente confia muito mais na nossa retórica, na nossa lógica, na nossa sabedoria, nos nossos argumentos, ou no nosso testemunho, ou na nossa vida. Paulo, ele está ciente de que é o poder de Deus, é o poder do Espírito de Deus que transforma. Em segundo ponto, a gente vê no capítulo 4, que ele fala, rogo-vos. Ele não está impondo, exigindo, mas como um pai também. Ele fala, eu quero encorajar vocês, lembrem disso, lembrem o que Cristo fez. Olha o amor para com que Deus nos deu. E não é uma coisa para ser desprezado, não é algo que, eu não sei, eu estou à toa na vida, vou escolher uma religião com quem seguir. Não, é o evento mais importante de toda a história da humanidade. Não somente Deus se fez carne, pisou neste mundo, andou no meio entre homens, mas também sofreu o pecado que estava destinado a nós. A ira que estava sobre nós, ele sofreu. E muitas vezes a gente olha para essa história, para essa narrativa, e a gente pensa que a gente fica com dó, né? Nossa, coitadinho, ele sofreu, que pena. E muitas vezes associa com outras pessoas. Quantas pessoas a gente vê histórias que sofreram e a gente olha, nossa, que coitadinho, que pena. A gente vê, por exemplo, Mahatma Gandhi, que fez uma grande revolução pacífica através de greve de fome e movimentos contra a violência e para conseguir a libertação dos indianos. E a gente vê o quanto ele sofreu, a gente pode olhar, nossa, que coitadinho. Ou a gente vê Madre Teresa, ou a gente vê Martin Luther King, ou a gente vê tantas pessoas que lutaram, e a gente vê, nossa, que legal, que bonito. Mas a história de Jesus não é simplesmente, nossa, que coitado, sofreu, morreu na mão dos romanos. Mas ele é o único que tem o poder e a autoridade de transformar homens miseráveis e corrompidos em homens e mulheres segundo o coração de Deus. E a própria história, e isso é bem interessante observar, porque a própria história dos ouvintes dessa carta, os Efésios, se a gente lembrar como foi a pregação do Evangelho, lá em Atos capítulo 19, a gente vê que Paulo prega por muito tempo lá, aí tem uns certos judeus que vão expulsar demônios usando pedaços de pano de Paulo. E aí os demônios falam, a Cristo eu sei quem é, Paulo também, mas vocês quem são? E começam a bater nesses judeus. E aí isso se tornou uma coisa tão notória assim, que todo mundo encheu de pavor e temor. E aí o que acontece? A gente vê duas características importantes da conversão desse povo, que no futuro estão sendo endereçadas essa carta. Uma delas é
eles confessavam publicamente seus pecados. Houve uma transformação tão grande. Eles eram impuros, eles eram iníquos, eles eram ímpios, mas quando o Evangelho transforma, quando a ação de Deus, o Espírito de Deus transforma o coração deles, eles nem se importam com a imagem, com o status ou o que as pessoas vão dizer a respeito deles. Eles falam abertamente o tipo de vida que eles viviam e rogando a Deus para que eles tivessem uma nova vida, para que fossem perdoados, tivessem uma nova vida. Em um outro ponto também, eles têm vários livros de feitiçaria, vários livros que, em suma, dão uma grande quantidade de dinheiro. E eles queimam esses livros, porque eles não estão preocupados com o dinheiro, não estão preocupados. A única preocupação deles é viver para a honra e glória do Senhor. Então, quando a gente entende a essência, quando a gente entende o propósito do Evangelho, agora faz todo sentido a gente voltar para o capítulo 4 e ouvir essas palavras. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos. Aí aqui é interessante observar que aqui fala, mas ele está dizendo para a gente se esforçar. Mas nesse caso, o esforço vale a pena, faz todo sentido aqui, porque agora Deus agiu em nossas vidas. E agora, com qual é esse esforço? Qual o propósito desse esforço? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele começa a falar da questão da unidade da fé, que ele fala, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. O que quer dizer essa vocação? Chamado. Deus, o que Paulo está falando é, Deus chamou vocês, resgatou vocês. E agora, essa é a esperança da vossa vocação. E ele fala, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, agora que a gente entende, ou a gente começa a compreender cada vez mais a profundidade da mensagem do Evangelho, qual seria a implicação em nossas vidas? Seria, primeira instância, procurar cada vez mais ter essa intimidade com o Senhor, ter cada vez mais essa intimidade com o nosso Pai Celestial, buscar cada vez mais estar próximo dEle, quer seja através do estudo da palavra, quer seja através dos momentos de oração, quer seja através de reuniões como essa que estamos aqui juntos, quer seja através de louvores, de cânticos, porque quanto mais nós oramos, lemos, estudamos, nos reunimos, mais próximos, mais íntimos nós estamos e mais desenvolvida é essa santificação em nossas vidas. E assim fica muito mais fácil a gente suportar as tentações, fica muito mais fácil a gente não cair nos engodos, nas setas do inimigo. E assim nós podemos cada vez mais ser uma igreja que glorifica, que exalta e engrandece o nome do nosso Senhor. Amém.